Meus queridos irmãos internautas, todos vocês que me acompanham no meu canal, nós vamos para mais uma videoaula de Escola Bíblica Dominical. Hoje a aula de hoje é a lição 4, Jeremias e suas crises. O nosso texto áureo diz o seguinte: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Jeremias capítulo 1, versículo 18. A nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: os escritos de Jeremias nos mostram que os servos de Deus também passam por momentos de angústia e solidão. A introdução da lição diz: nesta lição estudaremos as crises do profeta Jeremias. Observaremos que, em todas as ocasiões, ele corajosamente sustentou a sua fé e convicção no eterno Deus de Israel. O objetivo da primeira parte da lição é destacar a importância de confiar na ajuda divina nas horas difíceis. Então, meus queridos irmãos, queridos professores de escola dominical, nós vamos, nesta lição, destacar aí a importância de a chamada e a obediência para que você possa desempenhar o trabalho pelo qual o Senhor te chamou, o trabalho que você vai desenvolver. Então, nós vamos nessa lição estar destacando a importância de confiar na ajuda divina nas horas difíceis. Então, meus queridos, toda hora de transtorno, de tribulação, o ministro, o professor da escola dominical, ou cristão, deve ir para o joelho para que possa obter resposta de como passar por esses momentos de crises. O ponto 1 diz o seguinte: vocação, um convite para servir. Deus chamou a Jeremias, ainda bem jovem, para uma missão especial e de grande importância. Jeremias era filho de sacerdote Ilquias e sua vocação era para ser sacerdote, mas o Senhor tinha outros planos. Então, meus queridos internautas, alunos de escola dominical, professores, nós precisamos levar os alunos a entenderem que Deus, quando Deus nos chama, embora nós tenhamos uma vocação, mas Deus tem algo diferente para nós. Talvez pode estar inserido na vocação que nós temos. Deus nos vai chamar por causa da vocação que nós temos, ou Deus vai nos chamar e mudar os planos. Porque no caso de Jeremias, Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, né? E Jeremias morava na tribo de Benjamim, que era ali a cidade de Anatote. E aí você pode perguntar, nós podemos estar esclarecendo para os alunos, mas por quê que sacerdote era da tribo de Levi e Jeremias estava ali na tribo de Benjamim? Qual era a missão? O cristão muitas vezes não entende a sua missão. E a missão de Jeremias era conclamar o povo de Judá ao arrependimento, profetizar a nação. Outra coisa na missão de Jeremias era advertir sobre o desenvolvimento e destruição de um poderoso inimigo. O apóstolo Paulo deixou bem claro como deve agir um servo de Deus: negar-se a si mesmo, perdoar erros, aceitar a opinião e ser visionário. Era exemplo a ser seguido. Ele mesmo disse: aprendei de mim como eu aprendi de Cristo. E aqui ele coloca o seguinte para nós: parece simples, irmão, mas não é simples. É preciso ter uma renúncia para servir a Jesus. É preciso ter uma renúncia total, porque negar-se a si mesmo. Eu não sou grande, eu não sou quem muitas vezes eu queria ser. Hoje eu sou servo. Então, perdoar erros. Então, nós como cristãos, nós temos que saber perdoar. E também temos que aceitar a opinião e ser visionário. Temos visão de onde queremos chegar, daquilo que nós queremos.
Servir a Deus e servir aos outros. Então, o egoísmo na vida do cristão, ele tem que estar longe, ele tem que ser afastado do cristão. Nós não podemos ser egoístas. Verdadeiros servos de Deus são prestativos e não egoístas. Veja bem, meus queridos, é o nosso dever. É o nosso dever sermos prestativos. Um em um diz o perigo de ser mal compreendido. Ou você acha difícil você ser mal compreendido? Nós corremos esse risco de ser mal compreendido. Você quer ver que nós sermos mal compreendidos? É quando nós estamos caindo na graça do Senhor, quando nós estamos sendo abençoados por Deus. Nós precisamos de muita fé, de muita perseverança, para que nós não venhamos perder a bênção, porque nós somos incompreendidos. As pessoas não nos compreendem. Jeremias foi impetuoso na mensagem que o Senhor lhe transmitiu. Veja bem, meus queridos, você precisa estar certo daquilo que você está falando. Você precisa transmitir a mensagem com muito cuidado, para que ela realmente possa fazer os seus efeitos, os efeitos que Deus quer que faça. E Deus diz que duas maldades, do povo, falou sobre duas maldades que o povo cometeu. A primeira foi deixar um manancial de águas vivas. E a segunda foi cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Quer dizer, meus queridos, o povo estava vazio, o povo estava seco. Ninguém jamais possuiu ou possuirá suas qualidades. Então, veja bem, meus queridos, as qualidades do profeta Jeremias, ninguém possuiu e não vai possuir as qualidades que tinha esse profeta. As palavras de Jeremias foram pesadas. Ele sabia que Deus o havia brindado dos seus inimigos. Meus queridos, está guardado pelo Senhor. Deus prometeu e garantiu que guardava Jeremias. Muitos foram mortos, mas Jeremias não foi. Jeremias passou por problemas, por prisão e por muitas e muitas outras coisas. Apanhou, mas Deus cuidou de Jeremias. Na jornada seremos mal interpretados, mal compreendidos, desde que Deus seja seu defensor. Não há melhor defensor, não existe outro. Meus queridos, nestas vidas nós somos mal compreendidos. As pessoas às vezes não conseguem entender quando nós estamos servindo a Deus, mas servindo a Deus, meus queridos, porque hoje nós estamos muito de fachada. Nós servimos a Deus muito bem até que alguém pise no nosso calcanhar, até que alguém dê uma topada em nós, que nós já nos defendemos na hora, já nos levantamos para nos defender. Quando alguém fala mal de nós, nós queremos tirar prova, nós queremos levar esse sujeito na justiça, nós queremos agir, não como cristão, mas como age o povo que não teme a Deus. Mas Deus era com ele, vivendo entre inimigos. A palavra audaciosa do Senhor, por intermédio de Jeremias, deixou muita gente irritada. Veja que João Batista perdeu a cabeça porque ele queria mudar o comportamento do rei Herodes. A pregação da palavra de Deus raramente acarreta amizade. Não maquine contra o verdadeiro servo. Os doutores da lei entregaram Jesus a Pilatos pelo simples fato de falar a verdade. Quem estava perseguindo Jeremias? O povo de sua cidade. Meus queridos, é por isso que a lição diz que Deus brindou Jeremias. Quem avisou que o povo estava tramando para matar Jeremias? Deus. Veja o relacionamento de Deus com Jeremias, meus queridos. Como está, professor? Como está, jovem? Como está a liderança? O teu relacionamento com Deus? Você está sempre falando com Deus, mas será que Deus está falando contigo? Porque, meus queridos, quando nós estamos falando com Deus, que nós não estamos dentro dos requisitos que Deus exige, que o principal deles é a obediência à sua palavra. Deus pode até nos escutar, mas faz de conta que não está nos escutando. E aí Deus brindou Jeremias, o povo de sua cidade queria matá-lo. Não aguentava mais ouvir a mensagem de Jeremias. E Deus disse, eu os castigarei. Deus disse, eu vou tomar partido agora. Eu estou do lado de Jeremias, e quem levantar com Jeremias vai sofrer o problema.
e desse eu castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Meus queridos, cuidado. Jovem, cuidado quando você fala daquelas pessoas que estão servindo a Deus com sinceridade. Eu digo daquelas pessoas que verdadeiramente são servos de Deus. Cuidado. Cuidado no tocar na vida desses homens, porque Deus sai em defesa deles. Eu não estou dizendo daquele crente que joga praga não, meus queridos. Não estou dizendo daqueles crentes que envia maldição para seu próprio povo. Quando alguém se levanta contra ele, ele diz: eu coloquei embaixo do joelho. Eu estou colocando embaixo do joelho. Isso é um feiticeiro, um miserável, não deveria estar na frente da obra de Deus. Mas para estar na obra de Deus, ele tem que estar sendo misericordioso, perdoando aqueles que vos perseguem. Se você não sabe perdoar aqueles que te perseguem, você não serve para ser servo do Senhor. E quando você está perdoando, o Senhor sai em tua defesa. Quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus sai em tua defesa, porque Ele vela para que a palavra se cumpra, Ele promete guardar. Hoje está mais simples, porque o evangelho até virou moda. Tem evangelho para todos os gostos e de todos os jeitos. Mas quando o evangelho era servir a Deus de verdade, era a inspiração do céu, era a doutrina do Senhor, as pessoas que se convertiam ao evangelho pagavam preço muito alto, apanhavam. Ou você pensa que no Brasil o povo também não apanhou por causa do evangelho? Apanhava. Então não foi apenas Jeremias que sofreu. O próprio Jesus também sofreu esse mal. Seus irmãos diziam que ele estava fora de si. Nem seus irmãos reconheciam. Na própria família, Jesus sofreu rejeição por fazer a obra de seu pai. Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Jessé fala de Davi com descaso. Rejeição na sua própria casa, meus queridos. José do Egito, que história, que homem sonhador, desejo, sinceridade, mas que preço que ele pagou. Seus próprios irmãos tentaram matar. E aí você com qualquer coisa, eu gosto de trazer lições para o dia atual, para a hora atual. Professores, vocês precisam trazer lições para a hora atual. Qualquer coisa você está aí reclamando. Não quer vir mais na igreja. Se você passasse o sofrimento, pela trajetória que passou José, você não chegava lá nunca. A vitória grande estava lá no final. O objetivo da segunda parte da lição diz o seguinte: é entender o quanto é importante valorizar o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar, para nos resgatar. E nós não entendemos esse amor, meus queridos. Se perguntar para muitos de nós, para muitos cristãos, eles não conseguem entender, eles não conseguem falar desta grandeza do amor de Deus, eles não conseguem entender isso, a importância que tem na vida do ser humano. Ponto 2 diz assim: Jeremias lamenta a sua condição. O livro de Jeremias nos mostra que enquanto os outros profetas procuravam esconder suas fragilidades, Jeremias deixa bem claro seu estado de sofrimento pelo povo. Nós sofremos na igreja, nós temos muitas pessoas que estão com um estado de fragilidade caótico, pessoas que estão manquejando, pessoas que estão com problemas. Mas sabe o que eles aprenderam? Aprenderam a não passar esse problema para a sua liderança. Porque sua liderança deixa o estado pior. Sua liderança passa a discriminá-lo depois que ele descortina o seu problema, as suas fragilidades. E aí o que muitos cristãos estão falando hoje não compensa. Não compensa mais. Chega aqui, não compensa mais chegar ao meu pastor e dizer: pastor, eu estou passando por isso. Depois que você se abre, buscando ajuda, se tornou pior. Então é por isso, liderança, que vocês precisam ter o amor de Deus, vocês precisam ter sabedoria.
Uma alma vale mais que o mundo inteiro. De muitos pastores, nós vamos para a praça pregar o Evangelho. Nós vamos para a praça para resgatar alma, resgatar drogado, resgatar pessoas que estão sem esperança de vida. Mas muitos dos nossos estão morrendo. Muitos dos nossos que nós precisávamos sentar, dar um abraço, uma palavra de apoio, nós deixamos morrer. Nós temos mais fácil de buscarmos os que estão lá fora, mas não zelamos do que estamos de dentro. Devemos saber disso. Todos nós temos fragilidade. Ele escreveu seu livro com a alma e o coração, nos dando relatos comoventes de sua vida e de suas crises interiores. A fidelidade a Deus muitas vezes gera perseguição e morte. Então, meus queridos, nós estamos vendo aí pessoas que servem a Deus e que estão sendo perseguidas porque servem a Deus, e gera perseguição e morte. Nós sabemos que até no meio dos evangélicos nós temos grande problema com as perseguições, com as invejas da posição de um outro irmão. 2.1 diz o seguinte: pare de reclamar e comece a viver. Oh, meus queridos, se tem uma coisa, chega aqui vou dizer para você, bem perto de você, se tem uma coisa que Deus detesta, é a reclamação. Porque quando você reclama, você está dizendo que você não está confiando em Deus. Professor, alerte seus alunos. O 2.1 diz: pare de reclamar e comece a viver. Quando você está reclamando, você não está vivendo. Você não passa de um derrotado que começa a queixar suas mazelas, seus problemas, e eles vão se acumulando e vão se piorando. Quanto mais tu reclama, mais piora, porque o inimigo tem satisfação que tua vida vai animar pior. E quem está ouvindo a tua reclamação é o inimigo. E ele está gostando disso, porque é isso que ele quer. O prazer dele é na nossas tribulações, é nas nossas dificuldades. Então, meus queridos, pare de reclamar. Quem reclama não serve a Deus. Não reclame do teu salário. Trabalhe para ganhar um salário melhor. Procure focos, buscar saídas para que melhore as coisas. Não é reclamando que você vai à frente. Quando Josué e Caleb, aqueles homens, que é um exemplo da Bíblia, exemplo de fidelidade, exemplo de sinceridade, quando aqueles homens saíram para espiar a terra, e os outros voltaram todos revoltados, reclamando, aqueles homens tinham um foco de visão. Se a terra é boa e o Senhor garantiu que nos vai dar esta terra, se Ele garantiu, Ele vai dar. Mas o outro começou a reclamar, e sabe na reclamação que Deus teve vontade de fazer? Matar todos. Moisés que intercedeu, mas Deus queria matar todos. Quando você está reclamando, é porque hoje nós estamos no tempo da graça, mas se você estivesse vivendo no tempo da lei, eu te diria: Deus tem vontade de te matar. Não é de se socorrer, de te matar. Quando você reclama, Deus não está pensando em te socorrer, Ele está pensando em te matar. Isso se voltarmos a... Mas hoje nós estamos na nova aliança. Então, o conselho que eu te dou: pare de reclamar. Quem reclama não agrada a Deus. Jeremias não entendia a razão pela qual o Senhor havia deixado o caminho dos ímpios prosperar. Então, meus queridos, tem hora que as pessoas não conseguem entender, mas por que o ímpio prospera e o cristão não prospera? Por que a lavoura do ímpio produz e a do cristão não produz? Meus queridos, esse erro não está em Deus. A terra Ele deu os homens. Então você faz as coisas de qualquer maneira, não dá certo, e você fica olhando, mas o ímpio prospera e eu não prospero. Meu querido, você precisa administrar melhor a sua vida, e você precisa buscar melhor foco e melhor resultado. Somente pessoas que tiveram uma real experiência de conversão a Jesus Cristo essas terão a força necessária para prosseguir até o fim desta caminhada. Meus queridos, como cristão, nós não podemos ser as pessoas mais miseráveis deste mundo, de forma nenhuma. Como cristão, nós temos que ter o nosso foco, Deus, e correr atrás daquilo, dos nossos sonhos. Se é ganhar alma, nós vamos correr para ganhar almas e pedir orientação de Deus
para que nós possamos ser sábios, porque quem ganha alma, sábio é. O tolo não ganha alma. Tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Em tudo nesta vida, nós dependemos de sabedoria. Deus exortou o profeta Jeremias por ter se afligido por tão pouca coisa. Oh, meus queridos, nós vemos que nós começamos falando bem de Jeremias, e agora nós vamos ver aí um vacilo na vida dele. Isso, meus queridos, ninguém é super-homem. Todos nós temos problema. Olha Jeremias, Deus exorta ele: se te fadiga correndo com um homem que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Então, como você vai poder competir com cavalo? Tem hora que você precisa correr, meus queridos. Tem hora que nós caminhamos, tem hora que precisamos correr. E nós precisamos estar preparados para correr, senão o bicho vai pegar. E tudo isso depende de preparo e de treino. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Então, preparar para a luta, o cristão tem que preparar para dias difíceis. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para os dias maus. Dia maus, né, vai acontecer na sua vida, na minha vida, meus queridos. 2.2. Como evitar conflito existencial? Nós precisamos aprender a evitar conflitos, meus amigos, meus irmãos. Nós jogamos mais lenha na fogueira, não sabemos desconflitar. Jeremias, como qualquer indivíduo, não se sentiu confortável em ser excluído de todo o contexto social, vivendo isolado. No capítulo 16 você vai encontrar que Deus proibiu Jeremias até de casar. Altos e baixos faz parte de nossa vida, meus queridos. Não é só flor, não. Nem tudo são flores, nem tudo são rosas no jardim. Há espinhos. Então Jeremias se sente solitário e indignado. Então, meus queridos, a vida é como uma gangorra. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Você tem que se preparar para as coisas. Que negócio é esse? Só quando você está em cima, você está cheio de alegria. Quando está lá embaixo, aí deprime, está cheio de tristeza. Vamos nos preparar para viver as adversidades da vida. E vamos evitar esse conflito existencial. Como você lida com seus conflitos? O fato de estar sempre sozinho fez com que Jeremias se voltasse contra o Senhor, dizendo: que situação estava vivendo Jeremias para fazer um questionamento desse a Deus? Antes Jeremias havia dito que Deus era manancial de águas vivas, mas agora chamou de riacho seco. É verdade que o conflito é inerente às relações humanas. É impossível onde existir mais de uma pessoa não ter em algum momento uma situação de conflito. O que poucos percebem é que o conflito não é todo ruim. Ele pode até ser bom, pois pode dar às partes a oportunidade de resolverem algo que está incomodado. Isso só depende de como lidamos com o conflito. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz, está em guerra, está em conflitos, você chega lá e traz a paz. Nós tivemos aqui em nossa cidade, até distorci a imagem, porque foi uma coisa que aconteceu aqui na nossa cidade. Nós tivemos aí um pastor que há mais de 18 anos está na igreja, mas ele não conseguiu o amor dos cristãos. Os cristãos se sentiam escravizados, e aí Deus deu um grande problema aqui em nossa cidade, mas esse conflito foi bom para os cristãos, porque conseguiu se libertar desse pastor que vinham escravizando há mais de 18 anos. Opa, pastor Nilson não! Uma questão de confiança. Deus nunca chamou alguém para ser um fracasso. Meus queridos, Deus não chama, Deus não quer fracassar. Se você é um fracasso, pode ter certeza. Se você vive a vida reclamando, tudo que você faz não dá certo, Deus não vai te chamar. Porque tem aquele de dizer até: eu sou um azarado.
tudo dá errado. Então, meu querido, é porque você está fora do contexto de Deus. Porque se você estivesse dentro da palavra de Deus, você jamais diria que você é um azarado. O último objetivo, nós vamos ensinar o seguinte: revelar como sentir-se seguro no Senhor. Nós precisamos ter segurança. O 3 diz assim: vale a pena confiar em Deus. Deus, o profeta Jeremias, nos inspira a confiar somente no Senhor e nos orienta a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, que requer de nós uma adoração perfeita. Meus queridos, o profeta Jeremias é um profeta que deixou um grande legado. É um profeta que sofria com o povo. O que é legado, professor? Legado é algo transmitido ou adquirido, mas não como herança. É algo deixado para um todo e não só para um. Então, meus queridos, nós deixamos bens para os nossos filhos, para a nossa família, quando nós daqui partimos, se assim o fizermos, se trabalharmos bem, adquirimos. Mas esse não é o legado. O legado é algo deixado para um todo e não só para um. É exemplo. O legado é algo que nós transmitimos, pode ser adquirido, mas não como herança. É algo deixado para um todo e não só para um. É exemplo. É uma maneira que você deixou que as pessoas têm saudade. Vai lembrar de você. Eu tenho meu sogro que foi pastor há muitos anos. E ele passou para outra vida, mas deixou um legado. Até hoje nós somos beneficiados pelo seu legado, pela sua vida de amor, de entrega a Deus. Homem correto, não é porque é parente, não. Convivi com ele muitos e muitos anos e sempre vi como um modelo de fé. Homem que, se tivesse algum problema, ele sofria um dano. E nós temos muitas pessoas aí, meus queridos, causando divisão. Qual legado você vai deixar? É interessante, nós precisamos pensar nisso. Que legado eu vou deixar para minha família? Que legado você vai deixar para sua esposa? Enquanto você está morto, será que ela vai dizer: será que eu acharia um casamento agora que eu vou me dar bem? Que vai dar certo, que eu tenho sofrido muito? Esse é o legado que você quer deixar? Os heróis da fé tiveram alguns pecados narrados em sua biografia. Abraão mentiu, Isaac cometeu o mesmo pecado, Jacó enganou, Moisés matou, Davi adulterou e Pedro blasfemou. Jeremias foi diferente. Jeremias chorou pelo povo. Jeremias nunca se afastou do caminho desenhado para ele por Deus. Quer dizer, obediência, plena obediência. Todos nós, em algum momento em nossa vida, iremos parar e pensar sobre tudo o que fizemos, ou o que não fizemos, ou o que construímos, o que aprendemos, o que ensinamos, ou repassamos para as pessoas. Ou seja, o nosso legado, que é exatamente o que as pessoas irão lembrar quando estiverem pensando. Que atitude e conhecimentos gerados por nós beneficiarão ou oportunizarão conhecimento para outras pessoas. Vão lembrar de você, pastor. As pessoas vão lembrar de você, líder, de você, professor da escola dominical. Qual legado, professor, você está deixando para os seus alunos? Qual legado, pastor, você está deixando para os seus membros? Discórdia, fé, perseverança. Então, meus queridos, nós tivemos, como contei agora há pouco aqui na Veraí, tivemos uma igreja revoltada. Eu até coloquei esses vídeos com uma imagem distorcida. É uma igreja da Assembleia de Deus aqui de Naviraí. E até coloquei esse vídeo com as imagens distorcidas, porque tem muitas pessoas desconhecidas ali e a gente não quer expor a imagem. Mas foi feio demais. Um pastor com 18 anos na igreja, mas que não ouve a sua liderança, que não ouve a sua diretoria, e aí causou-se um grande problema. E o outro pastor que há poucos tempos chegou aqui, as pessoas criaram-se um grande amor por esse pastor, e aí esse pastor quis tirar esse pastor aqui de qualquer forma. E o que aconteceu? O pastor que há pouco tempo chegou
renunciou por amor a Deus, sofreu o dano, mas por amor aos irmãos, para não causar problema. E nós estamos aqui por um acusador, que foi o pastor dessa igreja durante 18 anos. Pastor, um invejoso, uma pessoa que teve inveja, o seu caráter vai ser manchado lá. Permita este trabalho ser concluído. Eu já declinei, eu já entreguei na mão do ministério. Os irmãos, por favor, eu não vou mais continuar pastoreando a igreja. Eu não vou. Viu, irmãos? Eu estou obedecendo a voz da minha consciência e do meu coração. Viu? Eu não vou continuar. Já decidi. Eu vou deixar este juízo na mão do Senhor. Viu, irmãos? Por favor, respeite os nossos líderes. O pastor novo tentou apaziguar o conflito, mas o pastor que há 18 anos estava aqui em nossa cidade, sequer levantou da sua cadeira, e quando levantou, o povo proibiu de falar. Qual o legado que esse pastor está deixando? Ele saiu daqui, está indo para outra cidade, foi para outra cidade para ser presidente do campo. Antes dele chegar lá, a igreja se dividiu e formou-se outra igreja. Qual o legado que ele está deixando? Então, meus queridos, é preciso pensar bem. A nossa vitória, o nosso galardão é do lado de lá, não é aqui. Aqui nós teremos muitos problemas e muito sofrimento. Então nós precisamos aprender a passar por essa dificuldade, por essa circunstância da vida. 3.2, crescimento na mudança. Jeremias talvez fosse um pouco infantil, sem maldade, pois confiava demais nos outros e não notava que eles maquinavam contra ele. O próprio Deus advertiu dizendo: não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Tem muita gente, pastor, dizendo coisa boa para o senhor, e o senhor parece que é tão ingênuo, está aceitando, e aí você está sendo enganado. Com esse alerta, Jeremias aprendeu que não poderia confiar nos seus irmãos e na casa do seu pai. Para obter o sucesso na sua chamada, ele aprendeu que suas vitórias estavam em obedecer à voz de Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, capítulo 5. Então, meus queridos, nós precisamos discernir as coisas. 3.3 diz assim: um profeta dependente de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus, meus queridos. Quando nós saímos da dependência de Deus, nós temos sérios problemas. O profeta Jeremias mostrou um espírito de inteira dependência ao Senhor. Uma maneira exemplar de dependência total ao Senhor foi a compra de um terreno do seu primo em Jerusalém, mesmo quando já havia profetizado a destruição daquela cidade. Então, meus queridos, às vezes nós não conseguimos entender. O profeta estava pregando sobre a destruição da cidade, e agora seu primo vem para lhe vender um terreno. Nós precisamos entender essa história. Por quê? Obediência a Deus. A seguinte mensagem foi dada a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reino de Zedequias, rei de Judá, que era também o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Meus queridos, leia esse capítulo, é muito interessante você ler. Professor, eu perguntaria para os professores de escola dominical: qual livro você está lendo? Qual livro você está lendo? Porque é preciso que o professor ou o ensinador seja leitor. E aí gostaria de você responder: eu estou lendo o livro do profeta Jeremias. Se você não está lendo, começa a ler o livro do profeta Jeremias. Como é que você quer ensinar uma aula se você não lê nenhum livro em que está contida a lição desse trimestre? Nem toda profecia as pessoas gostam, principalmente quando elas são verdadeiras. Zedequias, como tinha o poder, mandou prender o profeta de Deus. E qual foi essa profecia? Jeremias disse para Zedequias: olha, Nabucodonosor te levará para a Babilônia, te meterá lá na prisão por muitos anos, até que morra. Tu vai morrer na prisão, não poderás vencer, é melhor render-te já. Essas foram as palavras que Jeremias lhe disse repetidamente. Várias vezes Jeremias disse: olha, se rende, porque Deus já entregou na mão de Nabucodonosor e tu não vai vencer. Quando Deus entrega na mão de alguém, irmãos,
Vamos pedir para que Deus não nos entregue na mão do nosso inimigo, porque aí nós estamos perdidos. Então, meus queridos, o que eu entendo aqui é o seguinte: esse camarada, primo de Jeremias, queria vender aquele terreno, mas ele não poderia vender para outro, porque o primeiro que teria que oferecer era para Jeremias. E Deus disse: é um bom negócio. Veja bem, meus queridos, é um bom negócio para a prosperidade. Nós não podemos pensar só no hoje, nós precisamos pensar no amanhã. Os israelitas pensavam nas suas gerações. Veja a alegria de Abraão quando Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande multidão. Ele não veria esses filhos, mas teve alegria pensando nas gerações vindouras. Nós precisamos largar de ser egoísta e pensar nas gerações vindouras. E aí, meus queridos, é como no Brasil, por exemplo, você é um inquilino e o proprietário quer vender aquele local onde você tem ali seu negócio, e a lei diz que o primeiro pessoa que ele tem que oferecer é para você. Se você não querer comprar, aí ele tem direito de vender para outro. Mas se for pelo preço justo e ele dizer que vai comprar, se você vender para outro, o negócio será desmanchado. Então nós vamos entender porque só Jeremias tinha ali o direito de adquirir. Anamiel aparece, como o Senhor tinha predito, e veio ver a Jeremias na prisão. Veja bem aí, meus queridos, onde estava Jeremias? Na prisão. O que o homem veio fazer? Vender um terreno para ele. Jeremias era quem? Era um bandido? Não, era um homem de Deus. Então, tinha as suas economias. Nós estamos cansados de ver cristãos, pastores, que vivem por aí tentando tirar até o couro dos irmãos. Vivem numa miséria tremenda. E Jeremias comprou o terreno, pagou os seus preços, 200 gramas de prata, e depois Deus manda que ele guarde esse contrato selado, e mais uma cópia ainda, manda pôr num jarro, para que se conserve intacto durante muito tempo. Porque no futuro, esses documentos serão de muita validade. Veja o que Deus faz. Mas, Senhor, acabei de profetizar que tu vai acabar com tudo isso aqui, e tu me manda comprar terreno, por quê? No final da oração, ele acrescenta a Deus: embora a cidade esteja já praticamente dada nas mãos do nosso inimigo, tu disseste-me que comprasse esse terreno, que comprasse esse campo, que pagasse o dinheiro pedido por ele, e eu assim fiz em obediência à tua palavra. Mas não estou entendendo, Senhor. Mas escrito tudo e tu mandou eu fazer. Aí Deus responde. Olha, coisa gostosa é quando Deus responde a tua oração. Farei com eles uma aliança eterna, como nunca mais eu os abandonarei. E só lhes farei o bem, depois lhes farei todo o bem que prometi. As terras tornarão a ser compradas e vendidas. Há de vir o tempo em que restaurarei a sua prosperidade. Não seria Jeremias que ia ter esse benefício, mas a sua descendência. Então precisamos preocupar com a nossa descendência. O que você está fazendo para deixar para a sua descendência? Qual o legado que você vai deixar? Um profeta dependente de Deus. O profeta tinha a convicção de que o Senhor restabeleceria aquela nação. Para quem quer fazer a diferença, a mudança é inevitável. Quando somos chamados por Deus, fazer a diferença não é opcional, é um ato de obediência. Você pode optar por obedecer ou cruzar os braços, mas saiba de uma coisa: pessoas que não se colocam na posição de obediência nunca se apartam da frustração. Você vai ver sempre frustrado. Meus queridos, que decepção! Eu fico triste quando encontro um pastor frustrado, um professor da escola dominical frustrado, um obreiro frustrado. Você não faz a diferença, você tem que fazer a diferença. Senão, nunca vai apartar de você a frustração. Concluindo, o relacionamento do profeta Jeremias com Deus vinha em primeiro lugar. Depois vinha o árduo compromisso de anunciar a palavra de Deus ao seu povo. Porém, tal atitude não o tornava muito popular entre o povo de Israel. Quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando no meu canal essa videoaula. Gostaria que vocês fizessem comentário, que vocês se inscrevessem ali no meu canal, pois isso faz com que a gente tenha mais motivação para continuar transmitindo essas pré-aulas. Até uma próxima aula e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.